Um livro de 80 metros de comprimento é a aposta de um escritor e de uma muralista que se uniram para democratizar a leitura. Um projeto que eles garantem ser inédito. Primeiro nesse formato aqui. O muro do posto de gasolina virou papel. E quem brilha nessa história é o Mino, o menino invisível. O projeto foi feito com recursos do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Tudo bem, Siren? Tudo. Bem-vinda ao Obrigada. Iluminures. Tudo jóia, Hugo? Tudo ótimo. Bem-vindo também. Obrigado. Prazer conversar com vocês. Hugo, esse projeto aqui é inédito? Até onde eu sei, sim. Mas assim, eu nem acredito que o ineditismo seja a característica mais importante deles. Acho que tem muitas outras coisas mais importantes nele e mais legais assim do que... Quais? Por exemplo, o fato dele popularizar e democratizar a leitura. Isso é o principal tesouro, vamos dizer assim, que tem esse projeto. Se mais 30 escritores resolverem fazer isso, então talvez a gente chegue nesse objetivo final. É um baita mural que a gente tem aqui. Você faz questão de falar que é um livro. Exatamente, porque ele de fato é um livro. Porque assim, o que caracteriza um livro, se a gente for fazer uma definição do que é um livro, é um texto dividido em páginas, eventualmente com apoio de ilustrações. Isso é um livro. Conta uma história com início, meio e fim. Isso é um livro. Então, não tenho dúvidas de que é um livro. Você, Siren, é o seu maior trabalho, foi o seu maior desafio? Sim, foi o painel com mais metros que eu já pintei. Eu já tinha chegado mais ou menos na metade em outro trabalho, mas nessa escala eu nunca tinha feito. Foi realmente inédito para mim. Eu tenho muita curiosidade em torno do seu trabalho. Como é que você faz? Você chega com tudo já na cabeça, preparado, organizado, tem um pré-roteiro? Explica aqui pra gente, por favor. Então, no meu trabalho, a maioria dos meus trabalhos são meio que já vai na cabeça, já tem algo pronto. Eu estudo bastante antes, no decorrer do dia a dia, e meio que já tem algumas coisas com uma memória, assim. Mas aqui pro projeto, teve um estudo maior, teve um tempo maior de dedicação. E o que a gente fez inicialmente foi sentar, conversar. Ele me contou um pouco da história, me contou o que ele tinha imaginado. E a gente foi desenvolvendo isso juntos, questão do personagem, como é que ele seria. E aqui pro mural, como eu já tinha feito as aquarelas, tudo à mão, a gente passou pro computador, no computador a gente projetou a imagem com o aparelho mesmo, na parede, para adiantar um pouco o trabalho, porque senão a gente ia ficar aqui muito tempo. Então a gente pegou o projetor, eu fiz os traços até o final e depois eu fui preenchendo e o trabalho em si durou uns 10 dias de todo esse processo de projetar, fazer um rascunho, eu preencher, eu fazer as texturas, pintar e depois, por último, veio o texto. Bom, vamos falar sobre o Mino agora, né, Hugo? Quem é o Mino? O Mino é um garotinho que tem um poder especial, que é o poder da invisibilidade. E o livro conta essa saga dele, porque esse poder dá a ele a possibilidade de fazer muitas coisas que, de repente, toda criança gostaria de fazer. Tipo, você pode fazer o que quiser na rua, em casa, que sua mãe não vai ver, não vai falar nada, as pessoas não vão nem perceber que você está fazendo. Mas, de repente, ser invisível não é tão interessante assim, porque uma das necessidades de toda criança é ser notada, ser cuidada, e se você é invisível e ninguém te vê, de repente ninguém vai cuidar de você, ninguém vai perceber seus problemas, ninguém vai te ajudar quando você precisar. Agora conta pra gente essa história aí por trás, como é que isso começou, como é que foi a concepção da história aqui do Mino, Menino Invisível? Tudo começou há uns 6 anos, quando minha primeira filha nasceu, e eu mergulhei nesse universo infantil que eu era completamente fora, né? Eu, no máximo, tinha uma sobrinha, então o envolvimento é outro. E na hora que eu entrei nesse mundo, eu senti assim, uma certa falta de criatividade,
Você entra numa loja de roupa, por exemplo, para criança, metade da loja é rosa, metade da loja é azul. Na metade azul, você só encontra tema praticamente de monstro e super-herói. Na metade rosa, só tem princesa. E eu, como um profissional que lida com criatividade, meu trabalho é esse, isso me incomodou. E eu comecei a criar coisas para esse mundo infantil. Primeiro ilustrações para roupa, e aí depois, quando minha filha entrou na idade de leitura, de começar, não ela ler sozinha, mas de eu como pai ler histórias para ela, eu também senti essa falta de ousadia nesse mundo da literatura. É difícil você encontrar livros que falem, por exemplo, da falta de oportunidades para as meninas, livros que falem de preconceito racial, de preconceito social, crianças que moram na rua, e são assuntos que estão no dia a dia das crianças. Minha filha está vendo isso todo dia na rua e precisa aprender sobre isso, claro, de uma forma leve, como é um livro infantil, mas a gente precisa de títulos que falem mais sobre isso. Tem uma história muito legal que eu sei, que você me contava aqui, que é um menino, mas a Siren gosta muito de pintar meninas, e rolou aí uma certa dúvida. Conta aqui pra gente. Exatamente. Quando o livro estava pronto, eu decidi que ele seria impresso em um muro, e eu fui buscar um artista, eu me encantei pelo trabalho da Siren, os traços dela, e convidei a Siren para participar do projeto. Quando a gente sentou para conversar, a primeira coisa que eu falei para ela foi assim, eu percebi que você pinta na rua principalmente mulheres ou só mulheres. E o Mino é um menino. E aí a gente pensou na possibilidade de transformar o Mino, o personagem, em uma menina. E a gente contaria a história de uma menina que mora na rua. Acabou que não deu certo. Não deu certo porque para eu fazer isso, a história teria que mudar completamente, porque você imagina, um menino que mora na rua já sofre muita coisa, mas uma menina que mora na rua, a gente elevaria isso à 10ª potência. Então a história teria que ser mudada completamente, muitos problemas e talvez ficasse densa demais. E como é que foi fazer o Mino então, Siren? Acho que o projeto em si foi um desafio em todos os aspectos, né? Eu tenho um trabalho particularmente de desenhar mulheres nas ruas, tanto por eu acreditar muito nisso, da importância de ser uma grafiteira fazendo figuras femininas nas ruas. E quando a gente sentou, ele falou justamente isso, de não seria uma menina, seria um menino. E eu acho que eu levei mais como desafio mesmo, assim. Eu gosto de desenhar, de estudar outras figuras humanas ou não humanas, mas eu nunca tinha feito isso na rua, né? Então foi um processo bem legal, foi bem divertido eu desmontar o personagem que eu já costumo fazer e remontar. Então foi um desafio nesse quesito, assim, de principalmente ser algo que as pessoas geralmente que conhecem meu trabalho, que me acompanham na rua, vão se surpreender também, porque não é algo que é de costume. Mas eu gostei bastante do resultado, acho que o pessoal vai gostar também. Tem pouca mulher pintando mulher? Tem pouca mulher. Assim, o mundo do hip hop, o mundo do grafite, acho que como em qualquer outra área também tem essa questão de uma quantidade de homens ser maior do que a quantidade de mulheres. E eu acredito muito nisso da importância não só do visual, de ser só uma tinta na parede, mas a importância de toda uma ação que você tem por trás do painel. Então, eu levo muito isso, não é um posicionamento político ou uma ideologia minha, mas é algo mais de coração mesmo, de eu gostar de, quando ter sido criança, de eu ter visto uma menina pintando na rua. Então, é bem isso. Como é que foi a negociação com o custo aqui, Hugo? Demorou? Foi longa? Foi a primeira opção? Como é que você fez? Não, para eu escolher o local onde seria impresso o livro, eu fiz uma varredura grande pela cidade, escolhi vários locais possíveis, até porque a ideia é que tenham mais livros sendo publicados em outros locais. E eu comecei a tentativa de conversa com os proprietários dos locais.
Só que é muito difícil você chegar num proprietário, porque, enfim, você chega num assessor, chega num secretário, e eu nunca conseguia. Então, a burocracia no país é sempre grande, não só em poder público, no particular também. Mas nesse posto especificamente, nesse local, quando eu consegui falar com o proprietário, eu precisei de 30 segundos para conseguir essa autorização. Eu contei o projeto. Quando eu falei que era um livro infantil para popularizar a leitura, ele me interrompeu na mesma hora e falou, pode fazer, não precisa dizer mais nada. Agora, um outro ponto que é muito importante é um livro infantil. Claro, a gente já tem falado disso aqui desde o começo do programa, mas para fazer uma história infantil com um tema social forte, foi mais difícil ou essa é a sua pegada, Siren? Foi também um desafio, assim, é algo realmente diferente, assim. Foi até legal porque me abriu um leque novo, sabe? Então, é diferente na questão de você ter um cuidado a mais, de não deixar algo muito explícito, algo que seja muito pesado para uma criança absorver. Então, a ideia foi realmente tornar uma história que é pesada, é esteticamente sutil. Então, o meu trabalho mesmo, ele já tem essas cores, algo bem colorido, algo bem chamativo, cores que dão muito contraste entre si. A estética também é algo mais relaxante, não é algo que tornaria a história cruel, sabe? Então, eu acho que foi muito isso. A estética ajudou muito, juntamente com o texto, de tornar algo mais sutil, né? De deixar algo que as crianças absorvam e elas consigam pensar mais naquilo do que ser algo que assuste elas, sabe? Apesar de ser uma história triste, né, forte, é uma história muito colorida, pelo que a gente vê aqui. Era uma ideia, você fez questão. Sim, com certeza. Eu acredito muito no poder, assim, das cores, sabe? Delas transformarem, delas te darem algum sentimento. Então, acho que juntamente com a história, a questão de você botar uma cor no muro, é algo que as pessoas estão sempre passando, tem muitas crianças, tem muito colégio aqui, né, Redondeza. Então, é algo, além de chamar a atenção, vai prender mesmo, sabe, as crianças na história, é algo que acrescenta bastante valor. Então, foi algo que eu busquei também, juntamente com o Hugo, na questão do texto, da história em si. Você falava isso, né, a gente vê aqui as pessoas passando, as crianças passando, como é que é a recepção e o retorno aí, Hugo? As pessoas comentando. Antes da gente gravar aqui, a gente cruzou com uma senhora, tipo, parabenizou demais aqui. 84 anos, a dona Alda, falou até e falou assim, olha, não pode ficar só em Brasília essa história não, tem que ser para o país inteiro. É verdade. A recepção tem sido muito boa e grande assim o número de pessoas que vêm parabenizar desde o início, porque era um muro que estava ali jogado, muito sujo, muito feio, e de repente deu uma vida ao lugar. Independente de se tem uma história, se não conta uma história, esse já é um primeiro ponto legal, assim, que aí já não é um mérito meu, é um mérito do grafite, né? Que ele revitaliza os locais e dá uma cor, dá uma vida. Isso já, antes de imprimir os textos dela, colocar os textos, já começaram os elogios. E quando as pessoas descobriram que isso era uma história, era um livro, aí ganhou uma outra dimensão. Sim. As pessoas se encantaram com o projeto e muita gente falou, isso não pode ficar realmente só em um lugar, não só em Brasília, tem que ir para o Brasil inteiro. E a gente já está com projetos de levar para outras cidades, buscando locais, parcerias, enfim, a coisa vai acontecer. Bom, eu quero continuar falando sobre isso, mas daqui a pouquinho. Vou pedir um tempinho aqui para os dois. O Iluminuras faz uma rápida pausa, mas volta depois do intervalo. A gente segue falando aqui com o Hugo e com a Siren. O intervalo é curtinho, hein? Até já. O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa aqui com o Hugo e com a Siren. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando aí de outros projetos. Eu já ia perguntar isso, né? Esse grande livro aqui é filho único ou foi só o primeiro? Não, só o primeiro, com certeza.
Desde o início, a ideia era transformar as cidades numa biblioteca. Então, não é um livro isolado que a gente fez e imprimiu. A ideia é espalhar histórias pelo país. Sempre histórias infantis e sempre com temas pouco prestigiados ali no editorial impresso. E essa parceria segue aí, Cirencio? Já tem um acordo aí ou essa pergunta não está muito boa? É algo que a gente está conversando, assim, mas é uma coisa que eu já falei, é que é legal buscar outros lugares e buscar pessoas locais de lá, sabe? Para até as pessoas da redondeza conseguir se identificar melhor. Porque aqui muitas vezes as pessoas veem meu trabalho, me acompanham nas redes sociais e olha, vê, então... Assim, eu acho que quando é em outros locais, por exemplo, se for no Rio de Janeiro, se for na Bahia, pegar artistas locais para ter uma identificação melhor, sabe? Tanto por ser um artista local. Então, eu acho que a ideia, além de ser uma história nova, de ser um personagem novo, de ser um local novo, chamar um artista novo também para rolar essa coisa de você conseguir agregar, né, a comunidade com o trabalho. Brasília tem muito de referência no seu trabalho? Os artistas, como você está falando, por exemplo, no Rio pegar um artista que seja do Rio, na Bahia um artista que seja da Bahia, Brasília faz parte, assim, das suas referências? Ah, faz, assim, eu sou nascida e crescida aqui em Brasília e é muito isso, assim, o jeito que você aprende a viver depende muito daqui também, né? Dependendo do local, você aprende a pintar diferente, você aprende a conviver com as pessoas diferentes, não é apenas a pintura, né? Tem essa questão também do que está em volta de você acontecendo. Como eu fiz o painel, eu fiquei aqui muito tempo, né? Então foram 10 dias, não é isso? Exatamente, foram 10 dias e convivendo com as pessoas que moram aqui no prédio, que moram ali na quadra. Então sempre me acompanhavam e ao decorrer dos dias a galera, nossa, já tá aí e tal. Então elas foram acompanhando, né? Desde o início do processo até o final. E direto elas passam, elas vêm e elogiam novamente. Então, veio muito isso, sabe? Você agregar a comunidade, você agregar as pessoas que moram aqui, juntamente comigo. Assim, eu não pintei, eu digo que 90% do trabalho eu fiz sozinha, mas o resto foi alguém daqui que me ajudou, foi alguém que me ajudou a preencher, foi alguém que, nossa, ficou muito legal. Então, eu não estava sozinha, sabe? Sempre tinha alguém acompanhando. Tem o senhor João, que mora aqui no bloco, que ele é um cadeirante senhorzinho. E ele estava sempre aqui comigo, sempre me acompanhando. Eu chegava, ele já estava ali com a chavinha já me esperando, sempre me acompanhando, não deixando eu ficar sozinha. Então teve um processo das pessoas não verem só o painel, delas, eu fiz parte disso, por mais que eu não tenha pintado, mas eu acompanhei ela desde o começo. Então eles se sentem parte disso também. Então acho que é muito importante tudo, assim, todos os processos do livro são importantes. A história, a questão de ser um mural, de ser algo pintado por uma mulher, por ser a história de um personagem que vive nessa situação e por ser algo que está aqui, né, na rua. Então as pessoas, elas se apropriam carinhosamente do local, sabe? As pessoas se sentem parte disso. E você fez vários amigos? Sim, com certeza. Hugo, a primeira ideia era fazer um livro convencional, como a gente conhece. Exatamente. É uma longa história, vou pedir para você resumir ela aqui para a gente até a gente chegar aqui no mural. Quando eu comecei a escrever histórias para criança, a ideia era essa, livros tradicionais, papel, capa dura, ilustrações, mas o mercado editorial está em crise, não é novidade, e tem uma certa dificuldade. As editoras estão apostando menos em novos autores, então tinha um caminho difícil a percorrer aí. E aí eu então fui buscar meu caminho, meu jeito de publicar. Tinha autopublicação, mas eu acho a autopublicação muito complicada. É aquela que você paga para publicar. Exatamente. Porque o importante não é você ter o livro, fiz um livro, está aqui. O mais importante quando você escreve um livro é saber que ele vai realmente ser lido. E você autopublicar, a distribuição é muito difícil, a divulgação é muito difícil. Então, nunca considerei muito essa hipótese. Acho legal quem faz, mas não achei que era para mim. E eu fui buscar novas maneiras
E aí eu estava escrevendo uma história que contava a saga de um menino que mora na rua. E aí eu pensei, nada mais natural do que essa história ser impressa na rua. Tipo, de repente, onde está aquela ilustração ali que é o menino dormindo num pedaço de papelão, você quando está lendo aquele pedaço, você pensa, ele podia estar dormindo aqui. De repente essa história aconteceu aqui. Outro dia me perguntaram, a história do Mino, que é o personagem desse livro, é uma história real? É baseado em história real? A minha resposta foi, é baseado em milhões de histórias reais. Não uma específica, mas pode ter certeza que é uma história real. Bom, depois dessa nova experiência aqui, seus próximos trabalhos, você pensa em voltar para o livro convencional ou não? Agora é só muro mesmo. Não, as duas coisas. Uma coisa não impede a outra, né? Eu sou um escritor, um autor. Então, se minha história vai para a rua, ou vai para o papel, ou vai para um outro formato, porque livro não é um formato específico. Livro é livro. São histórias contadas para as outras pessoas lerem. Você falou mais cedo aqui da sua filha, da Olivia, que foi, né, quem te incentivou aí a escrever. Como é que foi a reação dela quando ela leu? Ela só leu essa história no muro, porque era como era para ser lida essa história pela primeira vez. A primeira edição, pode até ser que esse livro vire um livro em papel depois, não sei, mas a primeira edição tinha que ser em um muro. E aí, quando ela veio lendo a história, ela foi lendo o início, que é muito divertido e engraçado, ia rindo, e foi se envolvendo e gostando do personagem, que essa é a ideia da história, que você se envolve e goste da criança, veja que ela é uma criança normal. E na hora que chega no ponto de virada do filme, que ela percebeu o que ia ser revelado para ela, ela olhou para minha esposa, para a mãe dela e falou, mãe, ele é de rua? E abriu um olho desse tamanho, tipo, não é possível que isso vai acontecer. E aí, depois, a história tem um outro desenrolar, ela ficou feliz, mas assim, é importante que ela e outras crianças vejam essa realidade, porque você está ali num sinal com a sua filha no carro, vem uma criança pedir dinheiro, isso já aconteceu muitas vezes, e ela vinha me perguntar, por que ela está aqui? Por que ela está pedindo dinheiro? Por que ela está vendendo balinha? E aí você precisa explicar isso para ela. Então, do mesmo jeito que eu já expliquei isso para ela, eu acho que essa história pode explicar para muitas outras crianças de um jeito lúdico, mas importante, mostrando a realidade do nosso país. Seu trabalho é muito palpável, agora ainda mais visível aqui cara a cara, né? A gente fica de frente a frente. E esse é um estilo que você gosta. Você gosta de escritores que escrevem sobre o dia a dia, fácil, uma história palpável. Quais são suas referências aí? Que escritores você gosta? Eu gosto muito do Veríssimo, das crônicas dele, dos livros, por isso. Ele escreve com a facilidade, você começa a ler e você já está dentro da história. Você relaciona com um amigo, com um tio, com um vizinho seu, aquelas histórias. O Mário Prata também tem muito essa característica. E gosto também de coisas mais densas, por exemplo, o Saramago, eu leio e releio alguns livros dele porque eu acho que ele tem essa habilidade de deixar uma história do dia a dia, que você se vê ali, mas pegando a coisa mais densa da história ali, mostrando realidades que de repente você não tinha percebido. E você, Síria, até para a gente terminar aqui o programa, quais são as suas referências? De referência mesmo, eu gosto de buscar muitas coisas que eu tive na infância, muitos desenhos animados que eu já assisti, muitos filmes animados, histórias em quadrinhos, que foi o Maurício, livros do Ziraldo. Então... E grafite? De grafite? Eu busco... É uma mistureba, assim. Tem muitas pessoas que eu me inspiro daqui da cidade, que é o Pombi, o Omik. Gosto muito de uma artista também, que ela é lá dos Estados Unidos, que é a Tatunga, que ela tem mãe brasileira, mas ela mora lá. E, cara, é muito isso, assim, acho que é um amontoado de informação e eu vou juntando, tem algumas pessoas que eu gosto de acompanhar mais, tem outras menos, e cada um vai me dando uma referência em algum pontinho e eu vou juntando, assim, sabe? Então eu gosto de absorver um pouco de cada coisa, assim. Ok. Síria, obrigado
Foi um Obrigada a prazer você. conversar com você aqui no Luminuras. Ah, obrigada. Hugo, foi um prazer também. Parabéns pelo trabalho, parabéns para os dois, né? Mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado a você. Bom, a gente tem exemplos de murais em outros cantos do mundo que a gente acabou reunindo para mostrar para vocês agora. Veja aí. Na França, a fachada inteirinha deste prédio foi coberta de livros. Nos Estados Unidos, bibliotecas, círculos de livro e até uma garagem foram decorados com clássicos da literatura. Na Rússia, os livros fizeram parte da reforma deste imóvel. No Uruguai, a esquina de uma rua ganhou mais vida com grafite. Na Itália e na Holanda, os murais garantiram a decoração dos edifícios. Alguns são simples, outros são complexos e muitos outros são coloridos. Cada mural tem um estilo e é bom ver que esses murais têm se espalhado pelo mundo. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau!